Meu Pai, que maravilha. Meu Deus, desde cheguei aqui às 9 horas, olha, meu Deus, que unção na equipe de música de louvor, que unção. Eu cheguei aqui às 9 horas, eu fui inundada, eu fui agraciada com a unção disponível que já estava nesse local. Meu Deus, como é maravilhoso a gente estar em comunhão com o Pai, porque a igreja é só extensão daquilo que somos em casa. Como é maravilhoso, você é perceptível, sabe? Elias, quando ele ia profetizar, ele falava: traga os tangedores. Porque quem são os tangedores? Aqui tem tangedores, são os músicos. E a unção, ela flui quando nós adoramos ao Senhor. A unção, ela flui quando a gente se entrega. Sabe, quando a gente se rende. Por que a gente adora a Deus assim? Porque a gente está dizendo: eu estou rendido a Ti, meu Pai, meu amor. Por que quando a gente ora, a gente se levanta? Vocês já viram que quando a gente vai num casamento, a noiva está entrando, a gente se põe de pé, é para a noiva passar, e o noivo está aqui, o noivo Cristo está aqui, igreja. É por isso que nós nos levantamos, nós honramos ao Senhor, porque Ele está aqui. E há essa unção, a unção para romper. Sabe, o significado do nome Jesus Cristo não é um nome composto. Jesus, o nome do Pai, Cristo ungido do Pai. E nós somos cristãos, nós somos ungidos para destruir as obras do inferno. Deus, Jesus Cristo de Nazaré, nos ungiu para destruir as obras do inferno. E tem muito filho de Deus que sabe disso, mas não está vivendo isso. E hoje, o tema da minha mensagem é: você conhece o caráter de Deus? Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, nós temos uma fé tão convicta, que eu vou ilustrar o que Deus me mostrou enquanto a gente louvava. Sabe, Jesus, quando foi para Gandara, Ele foi lá com uma missão. Ele foi para lá, porque existia um homem que ele precisava ser liberto de demônios, e era legião. E se você perceber, Jesus, ele foi de barco, e o que acontece? Se uma pessoa não sabe nadar, se o barco afunda, é morte. Mas Jesus sabia o objetivo, e ele tinha uma convicção: eu vou chegar aonde o Pai quer que eu chegue, eu vou cumprir a minha missão aqui na terra. E aqueles discípulos, quando veio a tempestade, lembra que eu estou falando de caráter de Deus, e quando você conhece o caráter de alguém, você tem que andar com esse alguém para conhecer o caráter. A gente só conhece o caráter de alguém quando a gente se relaciona com ela, quando a gente tem intimidade com ela. E eu estou falando isso aqui, não estava na programação para eu falar, mas eu vou falar o que eu vi. E quando Jesus estava naquele barco, o que ele fez? Dormiu. E os discípulos, quando veio a tempestade, o barulho do vento e as ondas do mar, eles se desesperaram. Os discípulos estavam começando uma caminhada com Cristo, eles estavam começando a se relacionar com Cristo. E este relacionamento trouxe uma ousadia, uma intrepidez para aqueles discípulos ao longo da caminhada, que Atos fala a história de Atos dos Apóstolos. E nós somos Atos 29. Amém, igreja? E naquele momento da caminhada, onde aqueles discípulos, homens que foram separados por Deus, eles estavam começando a conhecer quem era Cristo. Eles estavam começando a entender o caráter de Deus, porque Cristo fala que Ele veio ao mundo para revelar a vontade do Pai. Ele só fazia o que o Pai fazia. Ele veio ao mundo com este propósito: revelar quem era o Pai. Amém? E naquela caminhada veio o vento, e os discípulos começaram a observar o barulho do vento. E os discípulos começaram a observar a onda do mar.
E Jesus dormindo, porque quem dorme, confia. Quem confia, dorme. Quem confia não perde tempo pensando em dificuldade ou em problemas. Amém, queridos? E então, naquele momento, chama os discípulos, chama Cristo. E Cristo olha para aqueles discípulos e falam: homens, cadê a fé de vocês? Eu vou parafrasear. E o que Jesus fala para a tempestade? Ei, cala-te! Cala-te! Porque Jesus sabia, com a intimidade que ele tinha através da oração, quem estava por trás daquele barulho. Quem estava por trás daquele barulho? Ao vento, ele mandou calar, mas as ondas do mar, ele mandou se acalmar. Acalma-se, acalma-se. E nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter esta comunhão com o Pai, para nós, através do Espírito, enxergarmos quem está por trás das circunstâncias. Porque nós somos seres espirituais. O mundo, ele nos ensinou, enquanto nós éramos do mundo, assim: eu tenho razão de ficar chateada, eu sou humana. Mas quando nós fomos para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, essa história mudou. Ei, queridos, você não é mais um ser humano, você é um ser espiritual, que habita num corpo e está na terra, vivendo uma experiência poderosa. Amém, queridos? Então, é essa percepção que o Senhor me mostrou. E qual é o barulho que tem nos feito ficar sem estar ouvindo a voz do Senhor? Sabe, quando a gente fala em caráter, agora eu vou entrar na mensagem. A gente fala de um feito moral, caráter de uma pessoa. Às vezes vocês já repararam que caráter, às vezes fala assim: aquela pessoa, ela não tem caráter. Ela fez isso assim, assim. Percebo que aquela pessoa não tem caráter. Mas você sabia que todos nós temos caráter? Caráter bom ou caráter ruim. Então, o certo é falar: aquela pessoa, pelas coisas que eu percebo, ela tem um bom caráter. Mas não é para a gente estar comentando entre os irmãos. Observar aquela pessoa, ela tem um mau caráter. E é sobre o caráter de Deus que eu quero falar. Por quê? Olha que interessante. Nós, mães, aprendemos muito com os nossos filhos. Por quê? Filho é um barato e a gente vê a relação de Deus conosco. Muitas vezes eu posso chegar para a Carlene é uma amizade que eu tenho há mais de 20 anos e já aconteceu de eu dar algo para a Carlene e eu falar: Carlene, sabe aquela calça que eu te dei? Ainda bem que foi só uma vez, pretinha, nunca mais. Você pode me dar ela de volta? Já, amiga, já. Quem nunca teve mais de 20 anos de amizade? Aquela calça, eu falei: preta, sabe aquela calça bonita que eu te dei? Ela sei, me devolve. Mas Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não muda. Deus não é homem. Correto? A palavra do Senhor diz que Deus não é homem. E eu observando a minha filha Esté, tinha que ser a Esté. A prima dela fez aniversário e eu comprei uma boneca muito bonita para a Esté. Me embrulhei de presente. Na hora de dar para a prima dela, quando Esté abriu o presente, o que Esté fez? Não, esse presente é meu. É meu. Eu, filha, pelo amor de Deus, priminha está fazendo aniversário. É dela. Dá a boneca para a menina. E ela é minha, é meu. Eu, filha. Então a gente já tem que ensinar os nossos filhos a ter, né? Olha, se você falou, faça. Não volte atrás, porque Deus não é homem. Eu estou falando aqui de caráter. Nós, pais, formamos o caráter de Deus na vida dos nossos filhos. E como conhecemos a Deus? Como sabemos que Deus é um Deus que tem caráter? Você só conhece a Deus através da Escritura. E eu vou te provar. A gente só conhece a Deus lendo a Bíblia, tendo comunhão com Ele. E eu vou dar uma dica para vocês. Eu aprendi isso desde novinha, quando eu aceitei Jesus. Há 23 anos atrás. Eu pegava a Bíblia e falava assim: Jesus, tem palavras aqui que eu não entendo. Sabe o que eu fazia e faço até hoje? Espírito Santo, me ajuda a ler, porque o Senhor, Espírito Santo, foi você que escreveu a palavra, você que inspirou homens para escrever a palavra, foram homens inspirados por ti. Revela-te a mim.
Amadas, queridos irmãos, é algo sobrenatural. Você vê realmente o Espírito Santo te explicando a palavra. Por exemplo, eu estou pregando aqui pelo Espírito. É pelo Espírito que a gente está aqui ensinando, é pelo Espírito que a gente está ministrando aqui. E o Espírito Santo vai revelando através da leitura, através de comunhão com Deus, quem é Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor diz, não abram ainda. Em Mateus 24:35, que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Ela não passará. Deus não é homem. Deus não muda. Deus tem caráter. Sabe, por muitas vezes a gente pode até, olha, eu marquei um encontro com uma pessoa e houve um imprevisto, não pude ir. Mas Deus não é homem. Deus não muda. Vocês vão sair daqui hoje com isso, sabe, na mente de vocês. Deus não muda. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, igreja? E quando você conhece uma pessoa de caráter, se você combina algo com essa pessoa, você pode ter certeza de confiar a ela aquilo que você deu para ela executar. Você sabia? Quando você conhece uma pessoa, mas você conhece uma pessoa de caráter no primeiro dia? Não. Vou de novo dizer, conhecimento. Sandra, por que você está falando do caráter de Deus? Porque eu digo para vocês que eu sou ministra de cura. E para você entender que Deus, que Cristo é aquele que cura, você precisa entender o caráter de Deus. Você precisa entender que quando você foi curado, existe um inimigo de vossas almas que vai dizer para você, e aí, foi curado mesmo? Vai querer colocar em dúvida o caráter de Deus. Mas quando você tem certeza que você tem intimidade, conhece o Deus que te curou, vai vir as circunstâncias, a dor pode até vir, mas você vai falar, eu conheço o caráter de Deus, Ele não muda, Deus não muda. Deus tem caráter. Essa dor vai passar, essa circunstância vai passar, mas a palavra do Senhor não passa, ela permanece para sempre. Deus não muda. E quando você confia, que nem eu estou falando numa pessoa de caráter, você descansa. Você descansa. Sabe? Quando Deus, Ele enviou Jesus para o mundo, porque Ele amou tanto o mundo, que Ele enviou Jesus para que todos aqueles que nele creem, Jesus cresce, não morresse, mas tivesse que? Vida eterna. Deus não ficou no céu preocupado com Cristo. Não, porque Ele confiava no caráter do Filho. Ele sabia que o Filho veio ao mundo para cumprir aquilo que foi proposto. Aquilo que em Gênesis 1:26, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele sabia na aliança que ele fez com ele mesmo. Então, queridos, existe uma pergunta que quando Jesus, eu acho tremendo, quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente precisa trazer isso para nós mesmos. Em Marcos 8:27, fala assim, Jesus estava, não abra a Bíblia agora, vai haver um momento. Em Marcos fala assim, 8:27, fala o seguinte, que Jesus estava ouvindo os discípulos, o comentário, e Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ei, quem estão dizendo quem eu sou? Jesus, um dizem que tu és João Batista, e o outro diz que tu é Elias. Mas Jesus, ele fez uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque Jesus também perguntou para mim, ei Eva, e para você quem eu sou? Ele fez uma pergunta para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? Ei Nilvan, quem eu sou para você? Carlene, muitos dizem quem eu sou, mas quem eu sou para você? Quem eu sou para você, Sandra? Sabe, a mesma pergunta que ele fez para os discípulos. E Pedro falou, tu és o Cristo.
Tu és o Cristo. O que é Cristo? Ungido de Deus. Ungido de Deus. Tem versões que falam: tu és o Messias, o libertador. E hoje, quem sou eu para vocês? Quem é Cristo para vocês? E sabe, essa pergunta, ela pode soar com muita convicção agora para a gente, que estamos sentados aqui, com esse ar condicionado, com esse clima favorável, todo mundo vestido, todo mundo, sabe, confortável nessa cadeira acolchoada. Mas essa pergunta tem que ecoar para a gente quando estamos passando por tribulações. Porque Jesus fala que o dia mau chega. Mas não é o medo do dia mau, porque o justo não teme a má notícias. Amém? O justo não teme a más notícias. Porque não é o dia mau, é como você está no dia mau. É como você está no dia mau. Não é medo do dia mau. É como você se comporta no dia mau. Porque quando você conhece esse Deus através da palavra, o dia mau vai chegar, porque ele chega para todo mundo. Ou só chegou para mim, ou só chegou para Eva, ou só chegou para Adelaine. Ei, o dia mau chega, mas você fala: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus não muda. Ele tem caráter, ele não muda. Então, queridos, você fica com a palavra, você fica com a palavra, você fica com o que o Espírito Santo de Deus tem falado para você através da palavra. Sabe, às vezes a gente se depara com pessoas falando assim: já aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu. Como é que você ouve a voz de Deus? É só ler a palavra. Você vai falar, porque o Espírito Santo fala com você através da palavra. Por isso que fala: não julgue as pessoas, mas há profecia. Porque ele vai falar com você através da palavra, e é só através da palavra que você conhece o caráter do seu Pai. Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Sabe, eu acho lindo esse versículo de Isaías 64:4. Ele fala assim: que desde a antiguidade nem olhos viram, nem ouvidos ouviram um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. Ei, diabo! Ei, diabo, tu está me ouvindo? Eu tenho um Deus de caráter. Eu tenho um Deus que zela pela palavra. Ele não muda. Ele não é homem. Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que mude de ideia. Quem é luz aqui? Quem é luz aqui? Isso mesmo. Sabe o que Tiago 1,17 fala? Que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai do Pai de quem? Quem é luz aqui? Isso mesmo. E nele não há mudança, nele não há variação. Ei, Deus não acorda de mau humor. Ei, Deus não acorda cansado. Tiago é bem claro. Ele não muda. Ele não muda. Se Deus falou, a água andou. Nem a água parou, não. A água andou, porque Ele move as águas. Ele move as águas. Ele trabalha a teu favor, igreja. Sabe? E enquanto eu estava aqui também orando, eu vi essa igreja. O rio de Deus. O rio de Deus. Vão, não se conforme com enfermidade. Não se conforme. Ei, não se conforme com a pobreza. Ei, não se conforme com a mediocridade. Deus ungiu vocês, Deus me ungiu, sabe por quê? Porque Deus está levantando nessa igreja empreendedores do reino, ministros de cura. Sabe por quê, amados? Só quem passou por uma doença sabe o valor de uma cura. Só quem passou por uma doença sabe o valor de uma cura. E sabe qual é o valor de uma cura? Se é que tem preço, porque não tem preço, porque é tão alto. É o sangue de Cristo.
É o sacrifício de Jesus naquela cruz. É o amor de Cristo por Deus e por nós a tal ponto que Ele se entregou por nós. Ele trocou de lugar com nós. Ele nos fez justiça de Deus. E toda vez que eu passo por umas circunstâncias, eu lembro, Jesus foi que pagou um alto preço. Foi pago um alto preço para que eu vinha duvidar. Foi pago um alto preço para que eu vinha dar voz à dor, para que eu vinha dar ouvido à dor. Sabe como você dá ouvido à dor? Oi, está doendo, e a voz está doendo, você fala. E você não vê. Você está me ensinando o quê? Ser espiritual. Combater o bom combate, porque o combate é ganho, porque a vitória já está ganha. Sabe? Eu vou falar de cura, porque o que eu vivi, tem dias que a dor chegava e eu, pai, tá doendo, eu ia estudar a palavra, queimava aqui, sabe? E eu me levantei e falei, basta, chega! Eu fico com a palavra, eu não fico com a dor. Eu fico com a palavra, eu não fico com os sentidos. Eu fico com a palavra. Eu escolho a palavra. Eu escolho crer. Eu escolho confiar. O meu Deus tem caráter. E sabe, queridos, a dor passou. A dor teve que se render ao nome do Senhor Jesus. Ela, assim como a enfermidade, o câncer se rendeu, a dor também teve. Porque Isaías 53:4 diz que Ele tomou do meu e do seu corpo toda a dor e dores. Foi dor, foi dores, foi pecado, foi doença. E por que eu tenho que carregar aquilo que Jesus já levou? Ele tem caráter. Ele tem caráter. Você não precisa carregar a miséria. Você não precisa carregar a mentalidade de escravo, porque foi para isso que Cristo te libertou, para você ser livre. Livre de quê? Livre do pecado, livre da maldição da lei, livre de doença, livre de miséria, livre de autoestima baixa, livre de depressão. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. É ilegal dor no meu corpo, é ilegal pobreza na minha conta bancária, é ilegal miséria na minha mente. É ilegal você ter medo de dirigir, é ilegal você ter medo de fazer algo. Lembra que Paulo falou a Timóteo, Timóteo, o Pai das luzes, o Deus de caráter, não te deu espírito de medo, mas Ele te deu amor, Ele te deu ousadia, Ele te deu domínio, Ele te deu moderação. E por muitas vezes estamos aqui, sabe, aqui é o objetivo que você tem para chegar. E eu vou ensinar algo para vocês, toma isso. Quando vocês acordarem, fala assim para o Espírito Santo: conselheiro, me aconselha hoje, vai. Me aconselha. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é conselheiro. O que eu preciso fazer hoje? Eu estou aqui, eis-me aqui, me aconselha, Espírito Santo. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque aqui tu não paira não, aqui tu mora. O tempo de pairar já passou. Aqui tu mora. Ei, eis-me aqui, doce Espírito, me aconselha. É extraordinário quando você recebe conselho do Espírito Santo. E por muitas vezes, aqui, essa caixa de som é o objetivo final para você chegar. Aí, bate palma, Carlene. Aí você começa, o Espírito, fique batendo palma. E o Espírito Santo vai, anda por esse caminho. Que som é esse? E os, som das circunstâncias. Oi? Sabe, querido, deixa a circunstância falar, mas vá até o teu objetivo final, porque você é guiado, você é filho. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, são guiados por Ele. E quando você conhece o caráter do seu Pai, nada te para. Nada te para. Sabe, queridos, existem pessoas aqui que estão enfrentando problemas no casamento.
Eu vou sair do tema, porque eu sou obediente ao Espírito Santo. O Senhor manda te dizer que é Ele contigo, que é Ele para você descansar. Durma nesse barco, para você descansar, porque você já orou, você já falou com seu Pai. E existe o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Só basta você agradecer. Não se canse com essa situação, porque existe uma promessa sobre você, que você e sua casa servirão ao Senhor. Não ouça o barulho das circunstâncias. Não ouça o barulho das circunstâncias. Sabe, quando nós temos um objetivo, porque nós nascemos com um chamado. E quando esse chamado de Deus, ele é bem claro para a gente. Sabe, circunstâncias também se levantam e começa a ficar tudo muito nítido. Sabe por que você começa a ficar tudo muito nítido? Porque você não é igual aquele povo que estava no Egito, que escolheu ter mentalidade de escravo e não tinha olhos que viam, mente que entendiam e nem ouvidos que ouviam a voz do Senhor. Aquele povo não conhecia o caráter de Deus. Eles foram criados com tanto medo, vai Moisés, vai em nosso lugar, porque se formos poderemos até morrer. Não, filho, Deus não é um Deus de morte. Em João 10:10 diz o seguinte: Cristo já nos alerta, o Espírito Santo, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para matar, roubar e destruir. Existe uma sequência. Primeiro ele rouba a tua fé. Não, a tua não. Primeiro ele rouba a fé da pessoa. Se ele roubar a fé de um filho de Deus, sabe o que ele está falando para um filho de Deus? Deus tem caráter mesmo. E olha, você está vendo nas escrituras, você está declarando e nada está acontecendo. A palavra de Deus diz que é espírito e vida. Tu está vendo espírito aqui? Tu está vendo vida aqui? Ei, é no sobrenatural. É no sobrenatural, mas você pode perceber a lei do espírito de vida operando em você, não pode? Você pode perceber a vida de Deus fluindo de você, não pode? É pela fé, você está vendo? Não, mas você está crendo. Então, o Espírito Santo falou comigo, vá para João 10:10. E eu comecei a observar, algumas pessoas do diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu falava assim, não, o diabo primeiro ele rouba. Porque o nome dele é ladrão. É ladrão. Ele quer colocar em jogo o caráter de Deus. Depois que ele rouba a fé, o que ele vai fazer? Matar. Tem muita gente, querido, que está morta viva. Tem muita gente que morreu aos 20 e vai ser enterrado só aos 80. Tem muita gente que desistiu de viver. E depois que ele mata, não é a morte física, não. Depois que ele mata, ele destrói. Mas, o que Jesus falou? Eu vim para dar vida, e vida em abundância. A gente tem que, Jeová te está passando no estreito para te ensinar. Não, queridos, quando Deus levou Enoque, foi vivo ou morto? Quando Deus levou Enoque, foi vivo ou morto? Quando Deus levou Elias, foi vivo ou morto? Quando Deus vem buscar a igreja, Ele vai buscar uma igreja morta ou viva? Ei! É uma igreja viva! Eu tenho ódio do diabo, eu tenho ódio da doença. É hoje que a gente vai parar com essa mania, Deus levou, Deus escolheu. Não. Nós somos um jardim regado e cuidado pelo Espírito Santo, para que aqui na terra a gente destrua as obras do inimigo. Foi para isso que Deus te ungiu. Foi para isso que Cristo deu o nome dele para você destruir as obras do inimigo. Deus tem caráter. Deus tem caráter. Eu vou te mostrar. Cristo veio para revelar a vontade do Pai. Bora para João. Bora aí, Milena. Bora lá. Vamos para o noticiário, que é esse noticiário que me dá vida. Esse noticiário que faz as minhas estruturas tremer. Foi para isso que eu nasci. Eu não nasci para ficar sentada no palco, não. Eu nasci para me movimentar. Eu nasci para destruir as obras do diabo. Eu nasci
para onde eu pisar os meus pés, eu tomo como herança. Que herança é essa? Aquela que Jesus já conquistou na cruz. Ei, se eu for no hospital, é Satanás, é diabo. Quando eu pisar meus pés na rua do hospital, enfermos já vão ser curados. Ei, Satanás, as minhas contas são pagas antecipadamente e eu tenho tempo para investir no reino. Chega! Ai, fulaninho está doente. Oremos. Ai, essa época do ano é época de gripe. Oremos. E tem uns que tem, calma que eu vou para João. Tem uns que tem doença de estimação. Teve um dia que eu fui na clínica de oncologia, sentaram duas mulheres. Oi, o meu câncer na cabeça, e o teu? Ah, o meu já foi nos ossos. Menina, é mesmo? Olha, aí chegou outra, o teu é aonde mesmo? Eu falei, e foi bem no começo da pandemia, onde eu não podia nem, então eu, sai! Porque se eu desse, não sai, né, ali. E eu, pai... falei, eu vou sair de perto, porque incredulidade pega. Incredulidade pega. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, incredulidade também. Porque é fé no quê? Então, ó, sai de perto dos incrédulos. Sai de perto, se associe àqueles que têm mais fé ainda que tu. Cara, eu não posso ver um paralítico, eu chego me comeixo. Teve um dia que eu fui lá pro Jânio, que teve uma conferência, quando eu saio do Jânio, com quem que eu encontro? Um paralítico, lá no velho. Falei, Deus, isso me persegue, claro, é teu chamado. Bem, teu chamado. Sabe? O meu padrasto, há um mês atrás, minha mãe me liga, o que é, mãe? Chora não, que eu não consigo entender quem chora. Alô, minha filha. Falei, ou tu chora ou tu fala. Porque eu e minha mãe é assim, brincando uma com a outra. Eu também sou assim mesmo, quem me conhece, mas eu sou cheia de amor. Mas eu tenho um jeitinho assim, brincalhão de falar. Aí minha mãe, minha filha, eu não ia te falar não. Eu falei, mas tá falando, mãe. O que foi, mãe? Ai, o Luiz, teu padrasto, a hérnia dele é hérnia inguinal. O que é uma hérnia inguinal? O intestino rompe e desce pro testículo. Ela, minha filha, aquele hospital tá um caos. Tá mesmo? Tu já foi lá, mãe? Fui, então não tá mais não, mãe. Que aonde tu passa, onde tu pisa teu pé, o caos tem que parar, mãe. E ela, é mesmo, né, minha filha? É mesmo, né, minha filha? Vamos conversar direito. Fala, mãe. E o Luiz está lá largado. Largado como, mãe? Quantos dias que tá lá? 3 dias. O Luiz entregou a vida dele a quem, mãe? Ao Senhor, né? Santo Antônio está largado. Primeiro que a vida dele nem mais é dele, é de Jesus, mãe. E sabe... Eu me lembrei de Elias, a autoridade daquele... Ei, não vai chover, porque eu estou falando. E eu falei, se deu certo na Bíblia, vai dar certo comigo também. Ei, morte, sai daí agora, o meu padrasto não vai morrer, o meu padrasto vai viver, porque nele tem vida. Ei! Graça e favor diante de Deus e dos homens. É hoje que o Espírito Santo vai soprar no ouvido do médico. É hoje. E a mãe me dá o telefone dele. Minha mãe não tem como. Não tem, minha filha. Lá não consegue. A Oi lá é ruim. Pois a Oi vai ser Oi boa agora. A Oi vai ser Vivo. Mudou. A Oi foi para Vivo. Eu, Luiz. Comecei a orar. Ele, oi, minha filha. Você crê? Isso era 7h30 da noite. 3 dias, ninguém ia lá. A ação como é que fala que cuida de ação social? Assistente social. Nem foi lá. Falei, pai, graça e favor diante de ti e dos homens. Graça e favor é hoje. É hoje. Liguei para ele, consegui ligar. O Oi foi para Vivo. Luiz, eu estou vendo milagres e maravilhas. Hoje, é hoje. Você não vai dormir com hérnia nenhuma. É hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem na autoridade que foi me entregue. Satanás,
Bata de retirada, em nome de Jesus. E ele falou: minha filha, é muitas dores. Pula isso, Luiz. Minha filha, nem o assistente social veio aqui. Pula isso também, Luiz. Quem tirar o pula, Luiz, não anula. Ele: amém, minha filha, é hoje. Pegou junto comigo. Quando foi 9h30 da noite, minha filha, oi meu filho, o que foi? O médico veio aqui. É hoje que tu opera. É hoje que essa hérnia vai para o lugar. É hoje. O meu padrasto, ele fez a cirurgia no mesmo dia. Sabe, queridos, funciona! Funciona! Essa palavra funciona! Eu creio no caráter do meu Deus. Eu creio no caráter de quem me ungiu, de quem te ungiu. Eu creio. Ei, você não recebeu uma água benta, não. Ei, foi pago um alto preço. Ei, Jesus não veio esse mundo a passeio, não. Nem eu e você estamos aqui a passeio. Ei, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. É muito mais. Ei, sabe, vá para a tua casa hoje. Se você conhece uma pessoa com enfermidade, coloca olha para a tua mão, olha para a tua mão. Tu está vendo o que é tua mão? Está vendo errado, tem que ver a mão de Cristo, porque até corpo de Cristo. Está vendo errado, é mão de Cristo nessa terra. É corpo de Cristo nessa terra. Ei, dê uma autoridade, dê uma palavra com autoridade. Lembra do centurião? Ei, vou lá na tua casa, para centurião e para Jairo. Olha que interessante, Jesus falou para Jairo: eu vou na tua casa. Vamos, Senhor, porque se o Senhor colocar a mão da minha filha, ela vai ser curada. Mas para o centurião: não, Senhor, precisa tu ir lá não, porque tu é homem de autoridade. Eu reconheço a autoridade que está sobre a tua palavra, porque eu sou homem de autoridade. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vai. Eu sei o que é ter autoridade, e eu confio na autoridade da tua palavra. E está constatado na Bíblia, que na mesma hora, o servo daquele centurião foi curado. Não foi depois, foi na mesma hora. Sabe, tem coisas que você vai declarar e não vai acontecer na hora. Não, então a palavra não funciona, não. Que nem eu falei, a palavra é espírito e vida. Ela está operando, ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Lembra que a palavra de Deus é uma semente incorruptível? Você já viu algum fazendeiro plantar e colher na mesma hora? Mas para que esse dia, no dia que isso chegar e você orar, e na hora você não vê o resultado da sua oração, confie no caráter de Deus. Confie, porque quando a gente sabe, através da leitura da palavra, que Deus é um Deus de caráter, a tua fé, ela fica forte, grande, robusta. Eu vou contar. Sabe, na quinta-feira, eu estava estudando a palavra. Eu gosto de sentar e estudar a palavra. É o meu cantinho de oração, de estudo da palavra. Amados, eu sentia tanta dor. Eu não estou aqui para contar derrota, não. Estou aqui para contar vitória. Eu sentia tanta dor que eu sentia a minha coluna fazer assim, ó. E eu estudava e queimava minhas costas, queimava. Meu Deus, em nome de Jesus, sai dor, a dor não saía. Em nome de Jesus, sai dor, a dor não saía. Eu falei: vou estudar mesmo assim. Eu estudava, eu falei: meu Deus, eu não consigo me concentrar. Aí veio aquela voz: ei, você tem exames para fazer. Dá um tempo de estudar a palavra. Dá um tempo. E você vá para o meu convênio, é bombeiros, meu esposo é bombeiro. Vá, pega esse pedido médico, vai, dá um tempo, vá. Aí mandei meu pedido para autorização, foi negado. Aí começou aquilo em mim. Liguei para a clínica, faz outro pedido, porque foi negado, porque com a data de 1º de setembro, e eu, palavra bem aqui, eu, nhenhenhé. Chegou uma hora, o Senhor: quem você está ouvindo, Sandra? A quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvido a um convênio? Você está dando ouvido à dor? E eu: pai, Sandra, para tudo, vá para a sala dos troféus. Ei!
Olha, quando a circunstância bater, vai para a sala de troféu. Faz que nem Davi. Vai ver de onde o Senhor te tirou. Vai ver as vitórias que você conquistou no nome do Senhor. Vai se fortalecer. Eu entrei na minha sala de troféu. Tu venceu o câncer de mama. Tu venceu a metástase. Tu venceu o abuso sexual. Tu venceu a miséria. Tu venceu, Sandra. Foi no meu nome. E o meu Deus, ele agora senta. Porque Jesus tem umas horas que ele aparece lá em casa, menino, pra falar comigo que eu fico surrupiada. Eu tenho vontade de... Eu sou desse jeito mesmo, minha filha já até me conhece. Senta aí. Você lembra, Sandra? Quando você estava, ano passado, com dores, eu te visitei no teu quarto e mandei você dar uma ordem a este câncer. Em fevereiro foi isso. Em março, a igreja orou. Em março saiu no teu resultado de exame que você foi curada. E eu lembro, Sandra, eu sou Deus e eu não mudo. Eu não mudo. Não tenha sombra de dúvida que se tu tiver dúvida vai ser aí onde o diabo vai entrar. Bota a dúvida para correr. E eu, meu Deus, acabou. Esqueci, cara, eu esqueci de resultado de exame. Esqueci de exame de que tinha que... Chega! Fui para a palavra. E eu comecei a receber instruções. Aí hoje, acordei 7h30. Fui ministrar ontem numa igreja. Foi uma unção de cura tão poderosa. Falei, foi para isso que eu nasci, pai. Eu não nasci para ouvir voz de doença. Eu não nasci para ouvir voz de dor. Aí o Senhor, vai lá para o laboratório. Não queriam me autorizar porque o pedido estava sem data. Vai lá. Eu falei, não vou entrar nessa do bombeiro, não. Eu não vou entrar nesse negócio do bombeiro, não. De novo, ele, ei, você conhece a minha voz. Sou eu que estou falando com você. Você vai entrar agora. Tá bom, fui entrar. Quando eu entrei lá, autorizado. E o Senhor, e aí? E aí? Ei, Sandra, não se distraia. Ei, eu tenho caráter, eu sou um Deus de caráter. E cada vez a sua fé vai aumentar. Quando você ouve a minha palavra, quando você medita na minha palavra, quando você se dispõe a me ouvir. E eu, meu Deus do céu, isso é muito forte. Sabe, queridos, quem é guiado nunca vai ser frustrado. Nunca vai ser frustrado. Eu estou aqui ministrando, vim no culto de quinta, eu chego a vir assim, meu Deus, eu não vou nem de salto. Vai de salto, hein? Falei, hoje eu vou estar dirigindo o culto. E Eva parecia assim que estava lá dentro comigo. Quando eu falei, meu Deus do céu, essa menina estava lá comigo. É o mesmo espírito, Sandra, que vocês têm. O mesmo espírito que habita nela, habita aqui. Eu e Rafaela tem essas coisas também. Aí eu penso, a Rafaela fala, eu falei, menina, pelo amor de Deus, é o mesmo espírito, amados. Nós andamos em comunhão. Sabe quando a gente não anda mais no mesmo espírito? Quando a gente dá ouvido e voz para fofoca. É o mesmo espírito. E Eva ministrando aqui, meu Deus do céu, meu Deus, e eu sentia, sabe, eu percebia a unção aqui, ó, a unção perceptível, como é maravilhoso, olha, como é maravilhoso. Eu convido a igreja, toda vez que um ministro subir aqui, comece a orar por ele, comece a interceder por ele, comece a falar, Pai, quem vai falar através do ministro que está aqui, é o Espírito Santo. Vocês não têm noção da pressão que a gente passa para estar aqui, é uma pressão, parece que o inferno se levanta, tudo aquilo, parece não, tudo aquilo que Deus falou na ressurreição, ele veio o desgraçado do diabo, um mentiroso, não vai acontecer, eu falei, sabe, ore pelos ministros, quando chegar aqui, já, você vê, preste atenção, quem tiver com isso aqui já fica de olho, é a Eva, já começa, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra a vida desse ministro. Ele veio aqui para ser mordomo, nós somos mordomos, nós estamos aqui para servir vocês, eles estão aqui para nos servir. Então eu oro. Você não ora pela comida? Ora, porque você ora pela comida espiritual que vai ser aqui servida. Obrigado, Pai, porque nunca vai nos faltar,
Porque se o inimigo conseguir atingir a liderança, ele atinge tudo. É que nem um efeito dominó. E nós estamos aqui para declarar e falar através do estudo da palavra que Deus tem caráter. Ele não muda. Então entre em intercessão. Entre na brecha. Nós somos reparadores de brecha. Ore. Sabe quantas promessas nós temos tido de Deus que tem caráter? Que essa igreja vai romper, vai fluir nos dons do Espírito, mas a gente não vai chegar a esse destino sem oração e leitura da palavra. Não é só pegar a Bíblia, o livro sagrado, não, eu vou gravar isso aqui, porque eu vou chegar lá, vou falar um negócio que eu copiei do outro ministro, que todo mundo vai falar, aleluia, glória a Deus, eu vou arrasar. Não, olha, eu não tenho script nenhum, que o Senhor falou para mim, não vai ser nada por script. Você vai ser guiada. E eu, Pai, no culto de domingo, eu não te dei espírito de medo, eu te dei ousadia, já está tudo aí. Você não estuda para pregar, você estuda porque ama a minha palavra. Ei, não é uma palestra, é um culto do Espírito. E uau, Pai, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade, Pai, eis-me aqui, ei, eu não estou mais dentro daquela arca, eu estou dentro de você. Deus está dentro de vocês. Zona de conforto não é lugar para filho de Deus. Filho de Deus não nasceu para ser medíocre. Sabe o que é medíocre? Não é palavrão, não. Medíocre é viver na média. Não é porque eu faço a minha oraçãozinha aqui. Não que eu estou diminuindo a oração. Eu faço a minha oração aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo almoço. Obrigado, Pai, porque eu fui para o culto domingo de dia e de noite. Ei, eu vou mudar essa palavra oração, eu vou começar a falar culto de comunhão, culto de comunhão, culto de comunhão, culto de comunhão. Sabe por quê? Porque assim como eu vejo essa igreja domingo lotada, eu vou ver na terça. Vou contar só um segredo para vocês. Eu vim de uma igreja que culto de oração era reteté, não sou contra o reteté, porque eu sou penteca. Eu sou penteca, eu sou do... quem se acostuma com fogo nunca vai viver na fumaça. Eu sou do fogo. Eu sou do fogo. Quando eu vim para cá no culto de terça, e eu, meu Deus, o povo era... Falei, que é isso? Não tem nenhum ripa. Vá aprender. Vá aprender a aquietar a tua alma, Sandra. Aquieta a tua alma. Porque uma alma inquieta não ouve o que o Pai diz. Uma alma inquieta ouve o que a circunstância diz. E eu nos cultos, vai fazer 3 anos que eu estou no verbo. Eu aprendi a aquietar minha alma. Eu aprendi que oração é ouvir Deus. E olha que eu falo pra caramba, hein? Por quê? Porque se eu leio as escrituras, o Espírito Santo me explica as escrituras, eu vou entender que eu tenho um Deus de caráter. Eu vou entender que Deus não muda. E eu vou entender o que está escrito aqui. Agora vamos para João 5,19. Na versão João 5:19. Na versão nova NVT, nova versão transformadora, Milena. Quando estiver disponível no telão, me fala, me dá um ok. NVT. Jesus, vamos para o 19 para ser bem. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai. Aquilo que o pai faz, o filho também. Quem é filho hoje? Aqui Jesus estava falando que ele fazia o que o pai fazia. Você viu já Jesus enfermar alguém porque estava em pecado? Eu vou deixar uma dica. Estude os evangelhos de Cristo. Tu vai fluir cura até dos ouvidos. Tu vai fluir cura. Teus poros vão fluir cura. Você vai virar um evangelista nato. Você vai olhar para as pessoas aqui, aquele não é salvo, não? Não, aquele é um pré-crente, peraí. Pré-crente. Oi. Aí começa a contar, menina, aí deixa o povo desabafar. Deixa. Só contar, né? Você sabia que existe um Deus que te ama e que quer te ver bem? Você sabia que você pode sair do império das trevas? Mas como é que é isso? É isso que tu está vivendo. Você sabia
que Jesus Cristo é a salvação para o mundo, aí a pessoa começa, mas como assim? Vamos orar? Aí quando você ora para essa pessoa, ela percebe, não sei o que você tem, porque vocês já repararam que às vezes o mundo fala, eu não sei o que você tem, eu falei, eu sei, o Espírito Santo. Seja ousada. Ai, também não sei. Sabe sim. Não vem com essa não, eu sei também. Sabe, eu não sei o que você tem. Quando você fala, a paz reina, eu sou boca de Cristo, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai. Pronto. Ali foi com Cristo, hoje é conosco. Eu falo que o meu Pai, comece a falar a palavra de Deus. E comece a dar uma ordem. Porque quando você conhece o caráter de Deus, você começa a ter o caráter de Deus. Porque quando você se associa com alguém, você já reparou, dia desse, foi uma menininha lá para casa, que a irmã dela ia fazer cirurgia, e a menininha eu peguei. Peguei quem? Esther, falando com ela, e a menina, Esther, vamos lá no banheiro comigo, Esther. Por quê? Eu vou no banheiro contigo, eu só observando, eu estou com medo lá, igualzinha a mim. Ei, Deus não te deu o espírito de medo, você vai naquele banheiro sozinho. Essa é minha filha. Essa é minha filha. Sabe por quê? Porque o filho, quando anda com o pai, quando ele tem comunhão com o pai, ele fica a cara do pai. Ele fica a cara do pai. E se eu estou falando de caráter de Deus, porque o meu caráter precisa parecer com dele. Precisa parecer com dele. Se eu estou falando de caráter de Deus, não é para a gente admirar somente o caráter de Deus. É para a gente ter o caráter de Deus. É para a gente fazer as mesmas obras que Jesus fez. Lembra do ID? O ID não é um favor. O ID é uma ordenança. Ide, curai os enfermos, expelirão demônios. Sabe, você quando vê uma pessoa que você vê, tá, você não precisa, sai, não. A Bíblia fala que Deus manda você impor as mãos sobre os enfermos, não sobre os endemoniados. Vale. O que Marcos fala? Ele não manda a gente colocar a mão sobre os endemoniados, ele só manda a gente dar uma ordem, sai! O enfermo, sim, vai ter ocasião que a gente vai liberar a palavra. Lembra do centurião? Sabe, quando você vê alguém que você vê, que você percebe que ali não tem o Espírito Santo, que está atuando sobre uma ação demoníaca. Eu lembro na época do Lázaro, eu cheguei lá na minha casa, ei Satanás, agora! Sai do Lázaro, agora! Você não vai ferir mais ninguém através dessa vida. E fui para a super igreja, botei os meninos tudo para orar também. Fui. Meu filho, quem é professor aqui da super igreja? Esse aí está ensinando aquelas crianças a ter o caráter de Deus. Vocês não estão ensinando para a criança quando já fazer bui. Não é bui, que sai em nome de Jesus. Vocês estão ensinando aquelas crianças a serem ousadas no espírito. A serem ousadas, intrépidas. Eu e você somos Atos 29. Se você vê na Bíblia, Atos vai até o 28. Eu amo a igreja de Atos. Eu tenho um negócio com o livro de Atos. Eu fui perguntar para Deus. Deus, por que o livro... Olha, tem hora que eu vejo até o livro de Atos tremer. Falei, por que esse livro fala tanto comigo, Senhor? Porque você é uma continuidade do livro de Atos, querida. O livro de Atos não é só para você admirar, que nem o caráter de Deus. É para você viver. O caráter de Deus. Ei, Deus fica nervoso? Eu também não vou ficar. Ei, Deus fica preocupado? Eu também não vou preocupar. Ei, Deus, que não já ouvi gente, olha, cuidado, Sandra, você é muito assim, cuidado que é a retaliação. Retaliação em quem que vai ter? Em quem? Oh, só foi eu que já ouvi isso. Cuidado com as retaliações. Eu falei, de quem que vai ter retaliação? Eu tenho um pai. Ei, aí eu falei para essa pessoa, ei, quando vem alguém querer se meter com o seu filho, eu tiro na escola, a querer bater no seu filho, se você está por perto, você vai falar, ei, ela tem um pai, hein? Aqui não, basta, por favor. Filho, é assim com Deus. Não vai sofrer retaliação não, porque você tem o ídolo de Cristo. Você tem o ídolo de Cristo. E quando o dia mau chegar, bota ele para correr. Porque você conhece o caráter do Deus que você tem como Pai.
Então, se você é filho, através da comunhão, quer conhecer a Deus, vai para a palavra. Aí sabe como é que você acabou aquela fase? Olha, eu vim para a igreja só para assistir o culto. Aí você começa a entender que você é o corpo de Cristo. E é muito conformismo você vir para cá e ficar só sentado. Aí você começa a perceber que não anda, não está alinhado com o que Deus te chamou para fazer. Você é guiado. Para, tem gente aqui orando. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Que tem gente aqui orando falando para Deus qual é o meu chamado. Se você falar, eis-me aqui, você vai começar a enxergar o teu chamado. Se você começar a falar, eis-me aqui, Senhor. Começa com eis-me aqui. Você vai entender que você tem o mesmo caráter do seu pai. E não dá para você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Porque a fé, ela tem uma ação. Amém, queridos? Então, a gente vai terminar, que vocês fiquem de pé. E que vocês orem, falando, o meu pai tem um caráter. O meu pai não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que prometeu. Eu tenho um chamado. Eu não estou aqui na terra de férias. Eu estou aqui com uma missão. Quando vocês virem, vocês têm a unção para isso. Vocês têm o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma situação que não entra de acordo com a palavra de Deus, seja enfermidade, seja ação maligna, qualquer tipo, vocês têm autoridade no nome de Jesus Cristo para destruir as obras do diabo, igreja. Amém?